Oi, garoto do perdão, como o mundo está se aguentando? Ele está se aguentando, mas não graças a mim. Tenho estado ocupado tentando libertá-lo. Você se lembra de Artem, que era mais do que seu igual nos domínios da iluminação espertalhona? Achei que você parecia familiar. Você ajudou o Espírito Santo a curar minha mente em outra dimensão? Nós tentamos, mas o estrago era grande demais. Só estou brincando. O tempo e o espaço foram ajustados para você, graças ao seu perdão. Existem situações e eventos que nunca vão acontecer, porque você não precisa mais aprender com eles. Também vai haver momentos em que você vai tomar decisões que vão salvá-lo de punir a si mesmo. Em geral, você nem mesmo estará consciente disso. Você pode me dar um exemplo? Claro. Você foi ao cinema há 3 semanas, mas teve dificuldade para escolher que filme iria assistir, e não gostou do que escolheu. Eu me lembro. Desperdicei 2 horas da minha vida assistindo aquela merda, o que, é claro, perdoei imediatamente. Bem, quase imediatamente. Nem tudo são flores. Mais tarde, você perguntou a si mesmo, por que não foi assistir ao outro filme? Provavelmente teria sido bem melhor. Sim, não estava certo? Eu o vi uma semana depois e foi bom. Talvez você esteja certo sobre a qualidade dos filmes, mas seu julgamento, como o das outras pessoas, pode ser bastante míope. Se você tivesse assistido aquele filme melhor, uma semana antes, teria saído em um horário diferente. No caminho de casa, você teria sofrido um grave acidente de carro, e teria ficado seriamente ferido. Você está brincando. Eu não brinco com coisas como essas. Sei que as coisas que parecem acontecer no mundo não são verdadeiras, mas ainda não brinco com algumas delas. Seu perdão fez sua mente suspeitar de que você não é culpado, e haverá momentos em que você não punirá a si mesmo, quando de outra forma teria punido. E você nem mesmo vai saber nada sobre isso. Você pensou que decidiu errado indo a um certo filme, e que sua decisão não funcionou para você. Isso pode ser verdade sobre decisões importantes, assim como sobre as pequenas. Você pode não ser capaz de ver que uma contrariedade pode realmente ter salvado sua vida, ou pelo menos ajudado você, embora geralmente os efeitos envolvam o perdão extensivo a outras mentes, incluindo suas outras vidas. Com Deus, todas as coisas são possíveis, no nível da mente, claro. Isso é incrível. Parece sem importância perguntar isso agora, mas eu sempre quis fazer isso, então, vou fazê-lo antes que eu esqueça. Se a mente é tão poderosa, então, por que não cria milagres no nível físico? Isso é muito difícil, Gary. Claro que os milagres físicos são possíveis, porque a mente cria tudo. O fenômeno físico é possível porque as mentes são unidas. Mas, por que gastar todo esse tempo e energia trabalhando nos efeitos ilusórios, quando você pode ir direto à causa e apenas cuidar da mente? É uma questão do quão rápido você quer chegar aonde está indo. Por que se atrasar? É como as pessoas que desperdiçam suas vidas lutando a batalha do bem contra o mal, quando o que elas estão realmente vendo lá fora no mundo é meramente simbólico do conflito entre a mente certa, ou bem, e a mente errada, ou mal, que está ocorrendo dentro de suas próprias mentes divididas. Economize sua passagem aérea e perdoe. Você vai chegar ao céu milhares de vezes mais rápido nesse processo. Depois de perdoar, se você se sentir guiado pelo Espírito Santo a trabalhar ajudando as pessoas no mundo, vá em frente. Enquanto está fazendo isso, você pode continuar a praticar o perdão ao mesmo tempo. O que quase nos traz ao assunto, que nós sabemos que você quer conversar conosco dessa vez, sua iluminação. Primeiro, um aviso rápido. Nós não vamos cobrir cada tópico, ou informação possíveis, quando alguém ensina o curso. Nós não queremos escrever um épico de 900 páginas. Seus estudos sempre devem continuar, mesmo depois que nós aparentemente não estivermos mais visitando você. Sem problema, eu já paguei pelo livro do curso. Por que vocês têm que parar de aparecer para mim? Realmente faz qualquer diferença se vocês falarem comigo como o Espírito Santo ou aparecerem para mim desse jeito. Não, é o seu sonho, Gary. Se você realmente quiser que nós apareçamos para você, depois que nosso esquema de visitas estiver completo, nós o faremos. Na verdade, não seríamos muito gentis se não o fizéssemos.
Mas você precisa entender que isso não é importante. Voltando ao assunto, uma vez que você pagou pelo livro do curso, e até o leu, então, deveria saber que, enquanto tem estado adormecido, J ensina a você que a tua outra vida tem continuado sem interrupção, tem sido, e sempre será, totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. Quando você despertar de verdade, o que antes parecia ser real, agora será reconhecido como sonho tolo que realmente é. Então, ele é esquecido, ou pelo menos, mostrado como sem sentido. Existem sonhos que você teve na última noite dos quais não se lembra. Sua vida atual e todas as outras vão desaparecer, e quando todos chegarem ao mesmo estágio de iluminação, o universo vai desaparecer, deixando apenas o universo de Deus, do céu. Uma coisa que queremos reafirmar agora é que a iluminação não tem nada a ver com as experiências aparentes de quase morte. Nós já lhe dissemos que o curso ensina que a consciência foi a primeira divisão introduzida na mente, depois da separação. A consciência é outra maneira de dizer mente dividida. Quando o corpo para de funcionar, sua consciência continua. Existe outra razão pela qual você não deveria temer a morte. As pessoas ouvem falar, ou descobrem por si mesmas, o quanto a experiência de quase morte pode ser linda, mas elas não compreendem que ela é temporariamente linda, apenas em comparação com a vida no corpo. Quando você fica livre de toda a dor e restrições do corpo, e se torna temporariamente alerta sobre uma mente dividida mais ampla, isso pode inspirar espanto. Mas as pessoas não podem lhe contar a experiência inteira, porque se pudessem, teriam tido a experiência completa e estariam mortas. É claro que é o corpo delas que pareceria estar morto, e elas estariam indo para uma próxima vida ilusória. O que acontece é que o espanto finalmente se desgasta, porque a culpa inconsciente, que ainda está dentro da mente, começa a alcançar você. Isso faz com que você reencarne, como uma forma de escapar da sua culpa e do seu medo de Deus. Isso sempre acaba acontecendo, a menos que sua mente tenha sido completamente curada pelo Espírito Santo. Alguns budistas tentam evitar a reencarnação, praticando o sonho lúcido enquanto estão na cama, à noite. Um estado onde você está consciente do fato de que está sonhando, para treinar a mente deles para que, quando a morte do corpo vier, eles simplesmente possam decidir não reencarnar. Isso é muito inteligente, mas não funciona, a menos que exista falta total de culpa inconsciente. Se sua culpa inconsciente estivesse completamente curada, eles teriam se iluminado, enquanto ainda estivessem aparentemente em um corpo, não apenas depois. De qualquer forma, o que nós queremos reforçar é que você não deveria confundir a alegria muito transitória, de relatos de experiência de quase morte, com iluminação. A iluminação acontece durante uma de suas vidas ilusórias. O corpo é deixado de lado, de uma vez por todas, apenas depois que a mente desperta do sonho. Eu lhe disse, durante nossa segunda visita, que iria mencionar uma citação em meu evangelho que está relacionada a isso. Achei que você tivesse esquecido. Se eu esquecer alguma coisa, é proposital, camarada. A citação em questão está listada na versão de Nag Hammadi, com o número 59. Olhe para aquele que está vivo, enquanto você está vivo. De outra forma, quando você morrer, e tentar ver aquele que está vivo, não vai conseguir. Nessa citação, aquele que está vivo é o Espírito Santo, que fala por Cristo, e por Deus nesse nível. Você olha para ele para atingir sua salvação, enquanto ainda está aparentemente em um corpo. Se não o fizer, não vai conseguir encontrar a iluminação, em algum outro lugar do outro lado depois. Em outras palavras, você tem que perdoar, e progredir agora. O céu não é uma recompensa que é conferida a você, por uma força externa por bom comportamento, ou por meditações metafísicas inteligentes. Os símbolos que lhe dão suas oportunidades de iluminação, estão ao seu redor, se você aceitar o Espírito Santo como seu professor no perdão. Tudo bem, você está dizendo que São Paulo estava errado, quando rejeitou a ideia da ressurreição ser da mente, ao invés de do corpo. Sim. Infelizmente, as cartas de Paulo acabaram sendo tomadas quase literalmente como um evangelho. Uma das razões pelas quais ele pensou dessa forma, foi que ele acreditou na antiga escritura. Nós afirmamos que o cristianismo é uma continuação do velho, em nova embalagem. Se você lesse o capítulo 53 de Isaías, especialmente os dos versos 5 a 10, veria a atitude do cristianismo resumidamente. Como Paulo poderia pensar que a ressurreição era da mente, e não do corpo, se ele pensava dessa forma? A ressurreição não tem nada a ver com o corpo,
e acreditar nisso torna o corpo muito importante, o oposto exato da mensagem real de J. Como o curso dele ensina claramente, a salvação é para a mente, e é obtida através da paz. Essa é a única coisa que pode ser salva, e esse o único caminho para salvá-la. O curso também ensina que você atinge essa paz perdoando as ilusões. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo, com as dádivas do teu perdão, depositadas diante dele, e logo atrás, a memória de Deus. Pode ser útil se lembrar de que as palavras coração e mente significavam a mesma coisa há 2000 anos. Quando J disse, olhem para seu coração, ele queria dizer para o seu ser inteiro. Ele não estava se referindo a como você se sentiria, sobre o comportamento do mundo ou a teologia atual. Ele estava lhe dizendo para examinar sua mente, perdoar seus irmãos e irmãs, e se lembrar de Deus. A tua ressurreição é o seu redespertar. Então, a iluminação ou a ressurreição é despertar do sonho, e reconhecer a verdade que sempre tem sido, e sempre será. E o perdão verdadeiro não pode deixar de levar a isso? Certo, irmão. Continue fazendo o que você tem feito ultimamente, e com o tempo, não poderá errar. Você está preocupado com o tempo que isso vai levar, mas vai ter que deixar isso de lado, Geury. Como diz o curso, agora precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Estou trabalhando nisso. Entendo que com a iluminação, experimentamos a verdade absoluta. Você me disse, há pouco tempo atrás, que durante a visita sobre iluminação, iria me dizer as duas palavras que representam a verdade absoluta. Acho que sei quais elas são, mas gostaria de ouvi-las de você. Na verdade, você também pode ter um vislumbre da verdade absoluta, através da experiência da revelação, onde o próprio Deus se comunica com você, de uma forma que reflete a comunicação com o céu. Deus não fala em palavras, nunca, e aqueles que pensam que estão ouvindo sua voz, geralmente estão ouvindo a voz do Espírito Santo, misturada aos seus próprios pensamentos. Isso é normal para os buscadores espirituais. A experiência da revelação, onde o próprio Deus, silentemente comunica seu amor a você, está além desse mundo, e não pode ser apreendida em palavras. Essa experiência, algumas vezes acontece às pessoas, antes delas se iluminarem, mas nem sempre acontece, e as pessoas não deveriam se lamentar nem um pouco, se não acontecer. O caminho de cada um é único, mas o caminho para Deus sempre volta à prática do perdão. E as duas palavras sobre as quais perguntei a você? Sua persistência agora vai ser recompensada, caro irmão. O livro de exercícios coloca isso dessa forma. Dizemos, Deus é, e então deixamos de falar, pois nesse conhecimento, as palavras são sem significado. Não há lábios para pronunciá-las, e nenhuma parte da mente é distinta o suficiente para sentir que agora está ciente de algo, que não seja ela mesma. Ela se uniu à sua fonte. E, como a própria fonte, meramente é. Deus é, então, essa é a verdade absoluta. J costumava dizer isso para vocês algumas vezes, antigamente? Sim. É claro que a frase Deus é, precisa ser vista sob a luz do puro não-dualismo. Deus é, e nada mais é. É muito fácil para as pessoas entenderem a primeira parte dessa afirmação, de que Deus é. É muito difícil aceitar a segunda parte, de que nada mais é. É por isso que nós paramos de falar, porque não existe mais nada. Você se lembra do velho Koanzen, em que se costumava perguntar, na avaliação do treinamento, qual é o som de uma mão batendo palmas? Sim, eles nunca nos dão a resposta. Os Koan Zen nem sempre têm uma resposta. Eles são destinados a nos ajudar a nos libertarmos do nosso velho modo de pensar. Isso é verdade, mas esse realmente tem uma resposta em termos de Deus. Qual você acha que ela é? Realmente não sei. Pense em termos de Deus é, e nada mais é. Qual é o som de uma mão batendo palmas? Nada. A resposta é nada. Espetacular, Geury. Essa é a resposta correta. O som de uma mão batendo palmas é nada, porque não existe som com a verdadeira unicidade, que está fora do universo. Com a dualidade, você tem interação e conflito, porque, com a verdadeira unicidade, só pode existir Deus, que não tem partes. Deus é, e não há nada mais sobre o que está consciente.
Como parece a você saber a verdade absoluta? Muito legal. Isso significa que eu estou iluminado? Não. Quando você estiver iluminado, vai despertar completamente do sonho. Ainda que você ainda pareça estar em um corpo, vai ver o que o curso se refere como mundo real. Você só vai vê-lo quando tiver esquecido completamente o mundo, porque o mundo real não tem projeções de culpa inconsciente sobre ele. Você vai ver apenas a inocência em todos os lugares, porque é a sua própria inocência, a inocência de Cristo. Foi isso que J viu, e o que ele o ensina a ver. Eu gosto disso, mas falando sobre inocência e perdão, as experiências bem-aventuradas de quase morte, sem falar em algumas boas experiências místicas que eu tenha, enquanto ainda parecer estar em um corpo, não podem ser simbólicas do perdão. Um ponto excelente. A resposta é sim. Sua mente dividida está sendo perdoada e curada pela parte mais elevada da sua mente, onde o Espírito Santo habita. Na verdade, é provável que muitas experiências que você tem, incluindo nos ver, sejam simbólicas do perdão, mesmo antes que sua iluminação aconteça. Mas a iluminação está além da mente dividida. Você vai chegar lá, e não é o nosso propósito diminuir as experiências que as pessoas têm, no caminho da iluminação. Nós só queremos que você se mantenha focalizado no objetivo, sempre que puder, para que possa alcançá-lo mais rapidamente. O curso diz: uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível como necessária. É para essa experiência que o curso está dirigido. Essa experiência universal é o amor de Deus. Como o curso é direcionado para a experiência, ele requer as escolhas intelectuais sábias, de uma mente treinada, para concretizar a experiência. É por isso que nós sempre encorajamos você a continuar a estudar o curso e fazer sua lição de casa do perdão. Como músico, você conhece a importância de ter uma boa técnica. Embora a maioria das pessoas não perceba isso, espiritualmente não é diferente. Você tem que ter o conhecimento técnico para tirar o máximo da sua habilidade natural e tocar o seu melhor. Então, quero ter certeza de que estou entendendo o cenário mais amplo aqui. Sei que muitos desses termos são quase sinônimos, e uma vez que o tempo não é real, essas coisas realmente acontecem todas de uma vez, mas é útil ser linear para compreender melhor. Tudo sempre começa com o perdão e com a escolha do professor certo. Eu anotei as páginas de algumas citações que quero ler aqui. Quando te unes a mim, estás te unindo sem o ego, porque eu renunciei ao ego em mim mesmo, e, portanto, não posso me unir ao teu. Nossa união é, assim, o caminho para renunciares ao ego em ti. Então, ao invés de usar as ilusões para defender minhas ilusões contra outras ilusões, eu apenas perdoo. Isso leva ao céu, isso é um fato. É como se você estivesse substituindo o sonho que leva para longe da verdade, com o sonho que leva para a verdade, porque, como o curso diz sobre a salvação. O que poderia ser, exceto um sonho feliz? Ela apenas te pede que perdoes todas as coisas que ninguém jamais fez, que não vejas o que não existe, e que não olhes para o irreal, como se fosse realidade. O sonho feliz é necessário, porque, se o tapete do tempo e do espaço fosse puxado debaixo de mim subitamente, seria demais para que eu lidasse de uma vez só. O sonho da separação parece real demais para mim, para que eu desperte subitamente sem me borrar de medo. Como o curso diz, tão amedrontador é o sonho, tão aparentemente real, que ele não poderia despertar para a realidade sem o suor do terror, e um grito de medo mortal, a não ser que um sonho mais gentil precedesse o seu despertar, e permitisse que a sua mente mais calma desse boas-vindas à voz que chama com amor, para que ele desperte, ao invés de temê-la. Um sonho mais gentil, no qual o sofrimento foi curado, e seu irmão veio a ser seu amigo. Ele é meu amigo por um motivo, eu não posso ir para casa sem ele. Perdoar as imagens que eu vejo como meus irmãos e irmãs separados, que são realmente simbólicas de mim mesmo, é a única maneira de sair desse buraco infernal. Como diz o curso, é possível que tu, a quem Deus diz, libera o meu filho, sejas tentado a não escutar, quando aprendes que és aquele para quem ele pede liberação. Se você reunir um número suficiente de instantes santos, no sonho feliz do perdão, então não poderá deixar de salvar seu traseiro, ou pelo menos a mente que o criou. Muito bom, Gary.
Você deveria escrever um livro, se você um dia chegar a isso. Já que estamos falando sobre a ressurreição, deixe que eu faça algumas citações breves, de coisas que o curso fala sobre ela. Na verdade, vou lhe dar alguns resumos muito curtos, da descrição do curso sobre o desaparecimento do universo, embora, como você disse, essas coisas realmente vão acontecer todas de uma vez. Vou lhe dar algumas poucas passagens do Manual de Professores sobre a ressurreição. Muito simplesmente, a ressurreição é a superação, ou domínio da morte. É um novo despertar, ou um renascimento, uma mudança da mente, a respeito do significado do mundo. Ele continua dizendo: a ressurreição é a negação da morte, sendo a afirmação da vida. Assim, todo o pensamento do mundo é inteiramente revertido. Quando você tiver despertado totalmente do sonho da morte e atingido sua ressurreição, a face de Cristo é vista em cada coisa viva, e nada é mantido no escuro, a parte da luz e do perdão. E, uma vez que você tenha visto a face de Cristo, aqui termina o currículo. Daqui em diante, não há necessidade de orientações. A visão foi totalmente corrigida, e todos os equívocos foram desfeitos. O ataque não tem significado, e veio a paz. A meta do currículo foi conseguida. Os pensamentos voltam-se para o céu, e afastam-se do inferno. Todos os desejos são satisfeitos, pois, o que permanece sem resposta ou incompleto? Virá o tempo, quando cada mente aparentemente separada terá atingido sua iluminação, ou ressurreição. Quando todos, não cada corpo, preste atenção, mas cada mente que sonhou milhares de vidas, atingiu esse estado de despertar do sonho, que é a segunda vinda de Cristo. Como o curso ensina, a segunda vinda é o único evento no tempo, que o próprio tempo não pode afetar. Pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nesta igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação, e sua única alegria. Isso é lindo. Nós partimos como um, e vamos voltar ao céu como um. Sim. É claro que você nunca realmente partiu, porque você só pode estar seguro em Deus, não importando o que esteja sonhando. Quando toda a filiação estiver pronta, então, Deus vai dar seu último julgamento. Como J informa a você. Esse é o julgamento final de Deus: tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso, e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável, e para sempre puro. Portanto, desperta, e volta para mim. Sou o teu pai, e tu és o meu filho. Legal. Você sabe, se eu tivesse uma escolha entre ser julgado por Deus ou pelas pessoas, escolheria Deus a qualquer momento. Você realmente tem uma escolha, e a decisão que você descreveu é sábia. Estenda aos seus irmãos e irmãs o mesmo perdão que Deus estende a você. É assim que você o torna seu. Quando todos tiverem completado suas lições de perdão, o próprio Deus vai dar o último passo, e acolher o filho pródigo coletivo, de volta ao lar, para a unicidade que vocês nunca realmente deixaram. Quando te perceberes sem auto-engano, aceitarás o mundo real, no lugar do falso que fizeste. E então o teu Pai inclinar-se-á para ti, e dará o último passo por ti, elevando-te até ele. Isso será impressionante. E aqueles que atingiram a iluminação antes? Eles têm que ficar por aí à toa, durante milhares de anos esperando pelos outros? Não. Uma vez que você atinja sua iluminação, e deixe seu corpo para trás, então, vai despertar, e do lado de fora do sonho, o que significa que você realmente está fora do tempo e do espaço. Embora possa parecer aos outros que muitos anos estejam se passando, para você, o fim do tempo já aconteceu, e esperar pelo momento em que todos os outros estejam iluminados, é apenas um instante. É claro que você pode escolher ajudar J a ajudar os outros, como nós fizemos, e eu garanto que você não é um fardo. A experiência de estar iluminado e fora do tempo e do espaço precisa ser praticamente a mesma que o céu de qualquer forma. Você gostaria de falar sobre isso, Pursa? Certamente, mas por que não deixar o curso dizer a Gellry o que é o céu? Você quer se lembrar que o céu é unicidade real, ao contrário da ideia de ser um,
com o universo, ou até um com a mente, que está fora do tempo e do espaço, e que criou o universo. Essas ideias ainda estão aparentemente fora de Deus. Com a verdadeira unicidade, existe apenas Deus, e nunca pode haver nada mais. É por isso que o próprio Deus dá o último passo. E também é por isso que não é possível haver concessões a essa ideia. A ideia do curso sobre Deus é tão grandiosa quanto é possível ser, porque é a verdade. A unicidade não pode ser perfeita, se existir qualquer outra coisa sobre a qual estar ciente. O céu não é um lugar, nem uma condição. É meramente uma consciência da perfeita unicidade, e o conhecimento de que nada além disso existe, nada fora dessa unicidade, e nada mais dentro dela. Se não existe nada mais, então não há obstáculos e nenhum atrito para impedir sua expansão. Eu sabia que você era profundo. Muito correto. No céu não existem obstáculos, e ele é alegre, quando na Terra, aquilo que é citado como vida, é um pouco mais do que um curso de obstáculos constantes. Considere essas ideias da seção do curso chamada As Dádivas da Paternidade. Não existem princípios, nem fins em Deus, cujo universo é Ele próprio. O universo do amor não para, porque tu não o vês, nem tampouco os teus olhos fechados perderam a capacidade de ver. Deus te deu um lugar na sua mente, que é teu para sempre. Entretanto, só podes mantê-lo dando-o, como ele te foi dado. Acho que estou entendendo as distinções. Sim, você está. E isso vai ajudá-lo a acelerar sua experiência da consciência da presença do amor. Nós lhe dissemos que algumas das nossas visitas remanescentes seriam bastante breves. Hoje, estivemos conversando sobre algo que realmente não pode ser colocado em palavras, então, simplesmente fizemos o melhor que pudemos. O curso é direcionado para a experiência da verdadeira unicidade, que nós descrevemos, o que pode ser resumido em apenas duas palavras que realmente expressam a verdade absoluta. Mantenha sua mente no objetivo enquanto você perdoa o mundo, e sempre se lembre, a que o curso está conduzindo. Deus é, e nele todas as coisas criadas têm que ser eternas. Não vês que de outro modo, há um oposto para ele, e o medo seria tão real quanto o amor. Você sabe que o curso está lhe dizendo a verdade, Gary. Você tem estado por aí muitas vezes. Tudo o que restou a você é continuar fazendo o que está fazendo, e o objetivo, no final das contas, vai se tornar sua realidade. Vamos voltar em dezembro. Enquanto isso, perdoe, e lembre-se do que você realmente é. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é, e no que Ele é, Ele abrange todas as coisas. Não há mente que contenha algo que não seja Ele.